Queridos irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero que quando esse vídeo chegar até vocês, encontrem todos gozando de plena paz e proteção da parte do Senhor. Estou muito feliz em poder compartilhar mais uma aula com vocês. Ainda estudando o livro de Neemias, nós vamos falar sobre restauração espiritual. O tema é restauração espiritual. Então, se você puder, corre lá, pegue o caderno, pegue um lápis e anote alguns versículos que estaremos dando algumas referências. Como eu sempre falo, a nossa aula é um pouco corrida, mas que você depois possa se aprofundar melhor na aula, ter um melhor esclarecimento e um melhor entendimento da palavra de Deus, que esse é o nosso intuito. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por mais esta videoaula, por esta família, por esse irmão, por essa jovem, por este jovem que nos assiste do outro lado, que o Senhor possa realmente impactar, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Nos conduz, Senhor, através do Teu Espírito Santo, neste ensinamento e nesta aula. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que bom, meus irmãos, que bom que nós temos esta oportunidade, temos este canal, né, para poder falar da palavra de Deus. O tema de hoje, como eu já disse, restauração espiritual. E nós vamos tomar como base o livro de Neemias, o capítulo é o número 8, e nós vamos ler alguns versículos, tá? Anote aí, nós vamos ler o versículo 1, nós vamos ler o versículo 3, nós vamos ler o versículo 5, 6, 8 e 9, amém? Para não ficar uma leitura muito extensa, mas depois você pode com mais calma ler todo o capítulo, que tem um conteúdo bastante favorável para a nossa aula e o tema de hoje. Amém? Vamos iniciar a leitura. Neemias capítulo 8, vamos ler o versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Vamos ler o 3. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. O 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Versículo 9. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Aqui Neemias, após ele concluir a grande obra da reforma de Jerusalém, após ele concluir todo o muro, após ele colocar todas as portas em seus devidos lugares, Neemias agora, com a ajuda de Esdras, ele vai convocar todo o povo para essa praça, né, que fica diante da porta das águas. E todo o povo, diz a palavra do Senhor no versículo 1, que eles se reúnem nesta praça como se fossem um só homem. Isso quer dizer, num só pensamento, num só objetivo, num só intuito. De quê? De aprender e trazer a lembrança, trazer à memória toda a palavra de Deus, toda a lei do Senhor, que o Senhor já tinha deixado através do teu servo Moisés. E então o processo agora é trazer o povo, depois dessa grande reforma, depois do primeiro plano A, né? Agora o plano B é trazer este povo para perto do Senhor, para
poder meditar, observar a lei do Senhor. Porque nós entendemos, quando lemos toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, este povo, desde quando ele saiu do Egito, todas as vezes que eles deixavam de olhar, de observar as leis do Senhor, este povo ele era entregue nas mãos de seus inimigos, ele padecia nas mãos de seus inimigos. E tudo ocasionou também para que eles fossem presos pelos babilônios, né? Eles foram exilados para a Babilônia, porque deixaram de observar a lei do Senhor, deixaram de seguir as Escrituras, os mandamentos que o Senhor tinha deixado para eles. Por quê? Porque eles tinham tudo para ser um povo feliz. Eles tinham um Deus poderoso, amoroso, né, que cuidava deles, providenciou tudo no deserto para esse povo e deixou os seus mandamentos. Então o povo, eles sempre se desviavam para o outro lado, contrário à palavra do Senhor. E isso ocasionava ao povo esses problemas, né? Eles sempre eram entregues nas mãos de seus inimigos e sofriam muito. E este exílio marcou muito a vida do povo de Israel. E quando eles voltam agora, né, a cidade reformada, Neemias ele percebe que precisa trazer esse povo para uma restauração espiritual. Então, com a ajuda de Esdras, que vai ser fundamental nesse novo processo, Esdras ele começa a ler as leis do Senhor diante do povo naquela praça. E diz o versículo 6 que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Né? Imagina essa cena, irmãos. Aquele povo, todos ali em praça pública, reconhecendo que o melhor de suas vidas era realmente voltar às Escrituras, voltar a observar as leis do Senhor. Né? Então Neemias, ele quer trazer a lembrança do povo, a autoridade da palavra de Deus. Eles querem colocar na mente do povo e enraizar no coração daquele povo que a palavra de Deus precisa ser autoridade na vida daquele povo. Então podemos dizer que a maior reforma que Neemias fez, talvez não seja até mesmo os seus muros, talvez não seja até mesmo as suas portas, mas essa restauração, a maior restauração de Neemias foi realmente trazer este povo à presença do Senhor, né? Porque em primeiro momento ele construiu os seus muros, ele construiu as portas da cidade, reformou, colocou a cidade em segurança. Mas se ele não traz esse povo à presença de Deus, esse povo com certeza seria presa muito fácil de seus inimigos. Então este é um grande movimento que Neemias e Esdras está iniciando agora com esse povo. E a gente vê que no versículo 6 o povo realmente, eles estão sedentos, eles querem ouvir a palavra de Deus, né? Tanto é que eles choram. O versículo 8 fala: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Eles não apenas liam para o povo, mas fazia com que o povo entendesse o que o livro, que as leis do Senhor estava trazendo, estava querendo transmitir para aquele povo, né? E o versículo 9, Neemias, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, enquanto Esdras estava falando as palavras da lei, aquele povo estava chorando e se lamentando. E Esdras fala: é momento para nós alegrarmos e adorarmos ao Senhor, né, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, irmãos, essa restauração espiritual era fundamental na vida daquele povo. É isso que Neemias ele começa a trabalhar agora, a partir do capítulo 8. Neemias ele vai trabalhar essa restauração espiritual na vida desse povo. E o que significa uma restauração? Uma restauração é a ação de recuperar ou reparar, consertar algo, né? Restabelecer o que está deteriorado. E o que estava deteriorado naquele povo? O que tinha de ser restaurado naquele povo?
era a fé, né? Era a temência a Deus, era o temor ao Senhor. Porque esse povo, muitos ali estavam na Babilônia e sofreram perseguições ali dentro por conta das suas crenças, né? O povo babilônio era um povo pagão, tinha muitos deuses, né? E o povo de Israel, eles não podiam se prostrar diante daqueles deuses, né? Então alguns até se acomodavam ali na Babilônia e não tinham mais vontade de voltar para Jerusalém, achava que aquilo era algo impossível. Mas teve aqueles crentes, aqueles servos do Senhor que nunca perderam as esperanças, né? E eles tinham essa certeza que o Senhor um dia ia restaurar a paz de Jerusalém. E nesse dia, quando Esdras fala, olha, este dia será consagrado ao Senhor, aqui se cumpre, né? Tudo que o Senhor tinha dito já através dos profetas, que Israel ia sofrer perseguição, ia ser exilado, mas que o Senhor ia trazer todos eles à sua terra natal, né? Ia reformar, ia restaurar. E depois nós vamos ver também que vem Zorobabel e reforma o templo do Senhor mais à frente. Mas até aqui então eles não têm condições nem de um local para adorar ao Senhor. Então eles se reúnem nessa praça. E aqui o povo já começa a ter essa alegria de ter novamente o Senhor como o seu Deus, né? Então, irmãos, realmente restauração é reformar o que está deteriorado. E Neemias e Esdras está reformando, né, o que está deteriorado, que é o temor do Senhor com aquele povo. Josué capítulo 23, anota aí para você ler depois. Esse capítulo inteiro, Josué ele vai exortar o povo a observar a lei do Senhor. E logo após, na sequência, o capítulo 24, Josué ele vai trazer à memória desse povo tudo que Deus já havia feito por eles. Então a gente começa a ler Neemias 8 e ler Josué 23 e 24, nós vimos uma semelhança do que está acontecendo, né? Nós vemos uma semelhança de cenários. São dois cenários, né? Muito longe em questão de tempos, né? Mais de 1000 anos, um pouco mais que isso, de um cenário para o outro, mas que eles têm alguma coisa em comum. O que Josué fez quando eles herdaram a terra prometida com aquele povo, o que Josué fez? Ele separou todas as tribos e depois ele juntou os sacerdotes, ele começou a relembrar, a repassar os mandamentos do Senhor para aquele povo. Então tudo isso nos dá mais a certeza de que o povo precisava estar alinhado com os mandamentos do Senhor para ter vitória, para ter êxito em tudo que eles fizessem e ser também protegido pelo Senhor dos seus inimigos, que não eram poucos, né? Então existe aí entre Josué e Neemias uma evidência de restauração espiritual, de consertar, restabelecer o temor do Senhor para o povo. Toda restauração, ela vai começar através do quê? Através das Escrituras. Neemias e Esdras não chamou aquele povo para a praça pública e começou a falar o que estava no coração deles. Não. Diz o versículo 1 que eles pedem para o escriba trazer a lei do Senhor, né? Ele fala o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eles trazem esse livro, eles começam a ler o que está escrito nesse livro e automaticamente aquele povo que está naquela praça, ele é impactado pela palavra do Senhor. Mais uma vez eles são impactados pela palavra do Senhor. E aí seria algo desconhecido para eles? Não, logicamente não, porque os pais deles já haviam dito sobre as leis do Senhor. Aquele povo era um povo conhecedor da lei do Senhor, só que eles não eram um povo praticante, eles estavam distantes, cada um andando por seus próprios caminhos. Então Neemias e Esdras, eles provocam essa reação nesse povo de voltar a observar a lei do Senhor. Então toda restauração, ela começa através das Escrituras, na Escritura. A restauração é um impacto que eu tenho com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. E esse impacto, ele provoca em mim uma mudança de vida. E é uma mudança de vida radical ao ponto de ficar visível esta mudança, né? Então nós vemos no versículo 9 que essa mudança, capítulo 8, 9, essa mudança no povo de Israel já estava visível, porque o povo, eles ouviam Esdras
falar da palavra de Deus e eles já estavam chorando. E Esdras falou, gente, calma, não vamos ficar chorando. É momento de adorar, enaltecer e louvar ao Senhor, né? Então, nós vemos aí duas gerações, tanto a geração de Josué e a geração de Neemias e Esdras, duas gerações que se apartaram das Escrituras e das leis do Senhor e colheram graves consequências, né? Não há restauração senão através das Escrituras. Precisamos voltar a ela. Se nós queremos ter uma restauração espiritual em nossas vidas, se nós queremos promover uma restauração espiritual no grupo que nós lideramos, né, no nosso ministério, é fundamental. O ponto de partida, o básico, é voltar à palavra de Deus. É aquela palavra que vai te impactar. Muitas vezes você lê aquele texto, você lê novamente, mas no momento em que você realmente se aprofunda naquele texto, você é impactado e você fala, puxa vida, eu não tinha observado isso dentro desse texto, né? É o que aconteceu em 1517 na nossa reforma protestante, através de Martim Lutero, um dos reformadores, né? Tivemos alguns outros reformadores, mas um dos principais foi Martim Lutero, e ele viu que a igreja naquela ocasião, ela estava saindo diante da presença do Senhor, ele estava partindo para um outro caminho que não era o caminho das Escrituras. Então, quando ele olha as Escrituras, ele fala, poxa, eu estou olhando aqui as Escrituras e ela está nos direcionando para um caminho, e eu estou olhando para a igreja e está direcionando para outro caminho. Então ali, ele através dele, Deus provoca ali a reforma, houve a reforma protestante, né? E que nós louvamos a Deus até hoje por este ato tão maravilhoso, através da vida do servo dele, Martim Lutero. Por quê? Porque voltou às Escrituras. Quando nós voltamos às Escrituras, existe o arrependimento, floresce o arrependimento em nossas vidas. De onde vem o arrependimento, né? É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. O homem, ele não se convence por ele só dos seus pecados. O Espírito Santo de Deus, ele nos comove, ele nos convence a que nós somos pecadores, somos necessitados dessa glória do Senhor, do perdão do Senhor, da graça do Senhor, que é um favor não merecido. É o Espírito Santo que tem esse papel na vida desse homem. Quando nós voltamos às Escrituras, floresce também o quebrantamento, né? Um derramamento dos nossos corações diante da presença do Senhor. Nós derretemos os nossos corações. Não tem coração de pedra, não tem coração de gelo diante da palavra do Senhor. O Senhor fala que a palavra do Senhor é a pedra, né? Que ela é o martelo que ele esmiuça a penha, né? E ele fala que é a faca de dois gumes que penetra até a divisão da alma, das juntas, medulas, né? É apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então, esta palavra do Senhor é o que vai nos impactar, é o que impactou aquele povo a ter uma restauração espiritual. E, o mais importante, quando nós voltamos às Escrituras, floresce também a confissão de pecados. Nós temos confissão de pecados. Nós entendemos que somos pecadores e com as nossas bocas nós confessamos que precisamos do perdão do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Salomão, após ele construir ali o templo, né, o Senhor, ele aprova aquela obra, né? E o Senhor fala, olha, eu vou habitar neste lugar. E o Senhor se manifesta naquele lugar e fala para Abraão, no capítulo 7, 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Senhor está disposto, né? O Senhor está sempre de braços abertos a nos receber, assim como estava de braços abertos para receber Israel, mas precisava ter uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Precisa, né, irmãos? Temos essa receita, né? Não tem outra forma de restauração se não for enraizada nessa palavra do Senhor. E vamos para a nossa aplicação prática, né?
temos essa necessidade de conhecer mais a Deus através das suas escrituras. Não dá para conhecer o Criador, não dá para conhecer o autor da vida se não for através das escrituras. O homem ele tenta conhecer mais a Deus através dos seus estudos, né? A arqueologia e tudo mais, a formação, a criação da terra, a criação do universo. E nós temos um livro tão maravilhoso em nossas mãos, que é a palavra do Senhor, que nos faz transparecer esse Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor deixa ele ser achado por nós. Nós não achamos Deus, mas ele deixa ser achado por nós. Eu sempre eu gosto de dar aquele exemplo daquela criança que você corre, né, e ela corre atrás de você, e você, claro, tem mais vigor, mais velocidade, ela jamais vai te alcançar, essa criança. Mas em um devido momento você para e aquela criança te abraça e fala, te peguei. Não. Ela não te pegou, você deixou ser pego por ela. Assim é Deus que faz, o Senhor, ele faz por nós. Nós não encontramos ele, ele deixa ser achado por nós. Muitos estudam as escrituras, mas não conhecem a Deus. Infelizmente é isso. Nós vemos muitos atrás de conhecimentos, mais conhecimento e mais conhecimento e mais diplomas e tudo mais, mas não conseguem falar o que Jó falou, né? Olha, eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora eu te conheço de andar contigo. Quando o povo perde a Bíblia como referência de fé e conduta, o erro prevalece e a ruína é certa. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Se nós não voltarmos para a Bíblia, se nós não dermos o valor necessário a essas escrituras, nós somos uma geração que estamos condenados à ruína. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque nós temos ainda cultivado esta palavra. Este canal que nós podemos nos comunicar tem sido uma bênção na sua vida. E pode ter certeza que tem sido uma bênção na minha vida, e falo de um modo geral, pela grade de professores, tem sido uma bênção, porque quando nós ensinamos, nós transmitimos aquilo que o Senhor ministra em nosso coração, no mesmo momento nós somos também edificados. Quando nós corrigimos através da palavra de Deus, nós também somos corrigidos pelo Senhor. Então por isso que tem sido uma bênção. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos voltar para a palavra do Senhor, que nós possamos debruçar nesta palavra, né? Não é perder tempo, é ganhar tempo lendo, estudando a palavra de Deus e conhecendo mais esse Deus. Porque quanto mais nós conhecermos esse Deus, o nosso Deus, nós iremos pecar menos, nós iremos errar menos, nós iremos ter mais êxito naquilo em que nós vamos fazer. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você para encerrar esta aula. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este conteúdo, por esses minutos aqui, Senhor, na aplicação desta aula. Eu te louvo, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O Senhor tem deixado a tua palavra, Senhor, para ser achado por nós. O Senhor deixa ser achado por nós, mas somente através da tua palavra, Senhor. Que nós possamos realmente meditar nessa passagem, nessa fase de Neemias, que agora juntamente com Esdras está trazendo o povo, Senhor, a meditar, a observar a tua lei. Pai, que nós possamos fazer o mesmo, Senhor, para que nós possamos estar mais próximo de Ti. Eu te louvo, Senhor, pela liderança dessa escola bíblica, pela vida do nosso pastor Ricardo, pela vida da família, do teu servo, pela vida da igreja, Senhor, Batista Central de Impoá, pela vida desse irmão, dessa família que nos ouve através desse vídeo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Até uma próxima. Igreja que ama, ensina.